Paz do Senhor, pô. Boa tarde. Tempinho para meditar, hein? Sabe, o nosso grande erro nesse tempo, há muito tempo, né? É achar que nós somos diferentes daquele povo que foi chamado por Deus, que foi tirado do Egito, que foi levado para caminhar no deserto, que viu os maravilhas, os sinais e maravilhas do Senhor. E mesmo assim, uns queriam voltar para o Egito, outros pecaram na idolatria, se condenaram a si mesmos. Alguns não quiseram entrar na presença do Senhor quando o Senhor deu a oportunidade de estar na presença dele. Nós não somos diferentes daquele povo. Isso nós temos que nos conscientizar. Salomão fala em Eclesiastes 3,16, ele fala assim que essas coisas não são novidades. Elas já aconteceram. Como se Deus fizesse uma repetição. Não, Deus não faz uma repetição. O homem torna a cometer os mesmos erros de lá atrás novamente e novamente. Deus dá a oportunidade do homem caminhar com Deus, ser dependente de Deus, totalmente dependente. Os que esperar no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, mas ninguém tem paciência para mais nada, quanto mais esperar no Senhor. Chamar a atenção para esse tempo, porque nós falamos ter fé e acreditar e crer, mas a palavra de Deus, não sou eu que falo, a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. E uma fé morta quer dizer que ela não existe. Então não adianta palavras dizer que eu acredito, eu creio, se nós não temos atitudes em prol daquilo que nós cremos. Se nós cremos que é possível, nós devemos dar os passos necessários para que tudo aconteça. E Deus vai nos ajudar, porque Ele é presente na nossa vida. Se nós cremos na presença do Espírito Santo, nós devemos nos buscar na palavra de Deus, porque o papel do Espírito Santo é nos lembrar de tudo que Jesus disse e ensinou, e fazer com que nós caminhemos, achemos o caminho. O papel do Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso ajudador. Não, ele não vai fazer por nós, ele vai nos ajudar nessa passagem, nessa caminhada, essa caminhada com Deus. É muita coisa para nós meditar? Não, nós precisamos meditar, nós precisamos deixar de ser nós mesmos, porque se nós continuamos cometendo os mesmos erros, não vamos a lugar nenhum com os mesmos erros. Conversão é o que o Senhor nos chama para uma mudança de hábito, para uma mudança de uma vida terrena para uma vida espiritual, de uma vida na carne para uma vida no espírito. É mudar de direção mesmo. É mudar, está indo para um lado, é mudar ir para o outro. O problema é que o mundo inteiro está indo nessa direção, perdidos. Caminhamos perdidos. O Senhor quer nos achar, ele é a voz que clama no deserto. A voz que clama. João Batista veio anunciar a voz do que clama. E Jesus clama no deserto. Clama onde quando a gente está sozinho, Jesus está chamando, mas o mundo faz muito barulho. O que nós estamos ouvindo? Nós estamos nos dedicando a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos nos esforçar, né? Uma passagem do apóstolo Paulo em Romanos 2, acho que é. Ele fala sobre uma necessidade de passar por provas, e Jesus também coloca os seus discípulos a prova. Fala que Satanás vai mexer na vida deles e Jesus não ia impedir, porque essas coisas são necessárias para nos arrancar desse mundo, nos arrancar dessa escravidão. E aí dessa tribulação, o apóstolo Paulo vai dizer que essa tribulação produz em nós uma perseverança, uma força daquele que não desiste, daquele que sabe onde vai chegar. E a perseverança produz a paciência,
paciência de saber que nós estamos com o Senhor, de esperar no Senhor, que vamos alcançar coisas que na nossa visão carnal hoje nós não conseguimos, não achamos possível. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que fez maravilhas lá no Egito, que caminhou com aquele povo no deserto e que cumpriu a promessa de colocá-los, cumpriu a promessa feita a Abraão muito tempo depois de colocá-los numa terra que Deus os deu. Israel está lá até hoje, retomando o seu território, porque pertence a eles, e o nosso território é no céu, pertence a nós. Mas o como nós caminhamos aqui, com quem caminhamos, é o que vai definir para onde nós iremos. Amém. Fica essa palavra para nós meditar e nos fortalecer nessa caminhada, em nome de Jesus.